Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela Rádio Transforma. A nossa convidada de hoje é a Rosilene Correia Lima, do Simpro, do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Seja bem-vinda, Rosilene. Um prazer tê-la conosco. Eu que agradeço por estar aqui mais uma vez com vocês. Bom dia, boa tarde a quem está nos acompanhando. Brasil, ainda bom dia. Infelizmente, falar hoje do Brasil, né, estando aqui, é com muita tristeza. A gente tenta estar aqui sorrindo e tal, mas as notícias que a gente recebe a cada minuto são desesperadoras. Então, assim, eu até comentei com uma amiga agora, eu falei, eu vou participar de um bate-papo agora e certamente vou chorar, porque falar do Brasil sem lágrimas hoje está muito complicado. Tá, não é? Eu recebi um post ontem, 4.195 mortes, não é? É assustador, não é, Rosilene? E nesse momento, como é que está o gerenciamento dessa crise pandêmica no Brasil e especialmente em Brasília, no Distrito Federal e em torno? Como é que as coisas estão? Olha, estamos vivendo um caos total, assim, não tem outro termo para definir o Brasil que não esse caos e o desespero, e isso está fazendo com que as pessoas entrem numa disputa desumana pela vacina, porque há uma briga agora entre as pessoas, os trabalhadores, de quem é que tem que ter prioridade, quem vai chegar primeiro, e aí vocês devem ter acompanhado que ontem a Câmara Federal aprovou a autorização, e agora está indo para o Senado, que é a permissão para que empresas possam comprar vacinas. Imagine o que é isso, ir para o privado, essa possibilidade de compra. Então, é colocar o povo mais do que nunca na fila da morte, porque você sabe como é o nosso país, a lógica que nós estamos vivendo aqui, e mais do que nunca é fazendo valer a vida para quem tem dinheiro. E aí, com o argumento de que é para que as empresas possam adquirir vacinas para vacinar seus trabalhadores, mas a gente sabe que não é verdade, não é essa a razão. São os ricos querendo proteger as suas vidas e tirando a possibilidade e a responsabilidade do Estado. Então, por isso que eu te falo assim, a cada dia a gente sofre mais, sabe? E a doença, essa pandemia nos impede de termos uma reação mais forte. Então, quando você pergunta como é que está tudo isso, nós estamos em uma desordem total. É o governo federal que não assume desde sempre, né, desde o início da pandemia, a sua responsabilidade. O Ministério da Saúde, já tivemos várias substituições, mas a gente não percebe melhora no andamento das coisas, na organização. Alguns governos estaduais que tentam fazer de outra forma, estão buscando, inclusive, compra de vacinas, pediram agora, 12 governadores pediram autorização para a compra da vacina russa e não se tem autorização, a Anvisa continua fechando as portas, né, não autoriza, e isso é muito grave. E aí o governo federal não faz e os estados, a maioria, também seguem a linha, e aqui no Distrito Federal, o governador Ibanez declarou mesmo uma entrevista essa semana, declarando, assim, como se fosse admiração até pelo Bolsonaro, sabe? Então, isso nos deixa numa situação aqui na capital do país extremamente frágil, porque ele está realmente seguindo a cartilha do Bolsonaro e não tomou providência nenhuma, e nós estamos vendo um caos, fila de mais de 200 pessoas aguardando vaga em UTI, e essa é a realidade do dia a dia. Então, no Brasil, hoje, as pessoas estão morrendo muito por falta de atendimento, por falta de socorro, porque não tem hospitais para receber as pessoas e tratá-las. Então, as pessoas estão morrendo por falta de tratamento, porque não temos leitos disponíveis, não temos UTIs disponíveis, e as pessoas estão morrendo porque não chega o socorro até elas. Já está em 96%, não é, a taxa de ocupação das UTIs? Exatamente. Não é 262 pessoas na fila pela vaga na UTI, não é? Então, é uma coisa horrível, não é? Porque você passa... O que vai determinar se você vive ou morre, não é? Horrível isso. Imagina você o que está passando na cabeça, no coração dos trabalhadores da saúde, que certamente em alguns momentos eles sentem assim, de ter que escolher
quem é que vai morrer, porque tem que salvar alguém, não tem espaço para todo mundo, não tem, enfim, não tem equipamento para todo mundo. E eu até comentei ontem, gente, que nós estamos de fato vivendo um estado de guerra, né? É isso. Mas as providências não são tomadas para isso, porque quando um país está em guerra, e nós, pela história, né, nós nunca vivemos isso aqui no Brasil dessa forma, mas a gente sabe que providências são tomadas de amparo, de resistência, de combate, de sobrevivência. E no Brasil não se toma nenhuma providência nesse sentido. Esses trabalhadores da saúde, no pós-guerra, nós temos que ter um cuidado especial com eles, e você não vê nada, nem se falar nisso. Imagina quantas pessoas que hoje estão aí na linha de frente, lidando diretamente, diariamente com essa situação. Como é que estarão depois? Como é que essas pessoas ficarão de saúde, de seu emocional? Então, ainda tem o pós, né? Que a gente não sabe quando será, e que certamente teremos muitas sequelas, não só na educação, mas em todas as áreas, para toda a população. Eu gostaria, boa tarde, Rosilene. Oi, boa tarde. Bem-vinda à Rádio Transforma. Eu gostaria que me dissesse também o que é que os sindicatos têm feito para confrontar essa política criminosa do governo de Bolsonaro e do poder económico. Então, nós somos o Sindicato Cutista, então a nossa central, que é a central maior, né, do Brasil, temos então a coordenação da maioria dos sindicatos, e temos feito um trabalho árduo diariamente, na medida do possível. Como eu disse, a nossa força está muito nas nossas mobilizações de rua, e agora nós estamos impedidos, então são só atos simbólicos, mas além disso tentando articular com o parlamento, conscientizar mesmo a população. Nós temos feito coisas que a gente fazia bem anos atrás, que é assim, carro de som pelas cidades, tentando dialogar com a comunidade para esclarecer o que está acontecendo, para que as pessoas tanto se comportem de forma para ajudar, quanto também denunciando o que o governo deixa de fazer, né? Então, são medidas... hoje, por exemplo, o Dia Mundial da Saúde, nós acabamos de realizar um ato aqui na frente do Ministério da Saúde, denunciando tudo isso, e com a campanha que é a quebra de patentes, que é uma campanha mundial também, que é o que a gente precisa fazer, nós não podemos ficar reféns disso. Então, o movimento sindical está nessa mobilização constante em todos os veículos que a gente pode ter, toda a maneira que a gente pode, nesse momento, fazer, como eu disse, além da atuação junto ao parlamento, na tentativa de mudar um pouco as coisas, de cobrar, na nossa preocupação, fizemos uma luta árdua para tentar ter o auxílio emergencial, pelo menos o valor de R$600, e ele começa a ser liberado essa semana, começou, e com R$150, R$250, dependendo da família. Então, assim, é ridículo, isso é um absurdo, isso não vai ser suficiente, 600 já não seriam suficientes, imagina R$150 numa condição dessa. Então, o Brasil hoje, nós temos uma realidade que as pessoas estão morrendo de fome, não só da Covid, mas de fome, né? A nossa miséria aqui, a população atingiu 9% da população que hoje passa fome. E aí você vê os dados de ontem, que os bilionários se tornaram ainda mais bilionários, e aqui de 42 bilionários, nós hoje estamos com cerca de 60. Então, em plena pandemia, você ainda tem uma política econômica que favorece os ricos, né? E gente morrendo de fome. E o movimento sindical tenta se organizar e manter uma luta em defesa do emprego, e entendemos que o auxílio emergencial ele ajuda a sobrevivência dos pequenos comerciantes, dos micro comerciantes, que é quem vai vender lá na periferia para essa gente, mas não há essa lógica por parte do governo. O governo realmente tem um projeto que é de desmonte, que é de destruição. E, para mim, o Bolsonaro ele decidiu que o combate à pobreza, na verdade, que ele faz, o projeto dele, é o combate ao pobre. Deixa o pobre morrer, porque assim vai diminuir a pobreza no Brasil. É isso que ele está apostando, não tem outra explicação para isso. É um genocida mesmo, não tem como não utilizar o termo. Esse é o termo adequado para hoje nos referirmos ao presidente do Brasil. Vi que o índice de pobreza no Brasil está batendo 29% da população. 29%. E agora, isso tende a piorar, porque com esse valor, não é, dos R$150, que não, dá o quê? 20 euros?
Como é que uma família vive, que muitas vezes isso vai ser a única fonte de renda nesse momento de desemprego, não é? Terço da cesta básica. Pois, como é que com arroz custando 40, com gás custando 100, como é que a pessoa vai comer, não é? Então, vai para a rua, né? Vai pedir, vai para a rua tentar trabalhar e vai ser infectado e vai morrer ou vai infectar mais gente. Exato. A gente tem uma realidade, e aí é preciso compreender, assim, quando tem um movimento forte, uma pressão para o retorno às aulas, a gente precisa compreender que para essa população mais carente, a escola é um espaço de amparo, é onde as famílias deixam seus filhos para trabalhar, é onde essas crianças recebem alimento. Então, há de se compreender o papel social da escola, que vai além do que é da formação intelectual. E aí a gente sofre uma pressão enorme, só que a gente sabe também que o retorno às aulas na verdade, significa mais gente infectada, porque não há nenhuma providência por parte do governo para o retorno com segurança. Então, como eu disse, é uma disputa pela vacina, pela prioridade, a educação entra na lista de prioridade, sai da lista de prioridade, mas o grande problema, gente, é que não temos vacina suficiente para prioridade nenhuma. É um atraso total, nós estamos... realidade, essa semana, vários estados suspenderam a vacinação porque não tem vacina para vacinar. As pessoas na fila e não tem vacina. Quer dizer, e não tem vacina porque o governo federal não quis vacina, quando vai comprar, ainda compra nas condições que compra. Saiu no jornal, inclusive, que o Bolsonaro não existe recurso para a compra de vacina para o orçamento de 2021. Não houve. Não foi contingenciado. Ele tinha uma decisão que era de não comprar, né? Ele achou que Exato. fosse passar por isso sem ter que comprar vacinas. Pois é, a dele está garantida, né? Então, não tem problema. Agora, Rosilene, a gente sabe do papel social da escola, a gente sabe do papel social que isso representa, e mais do que isso, às vezes até de sobrevivência. A gente que lecionou em escola pública teve contato com um aluno que comia porque ia à escola. Não é? Nesse momento de pandemia, eles não estão fazendo um tipo de distribuição de alimento para essas famílias carentes? Não tem isso? Não fizeram um cadastramento, nada? No passado, como já tinha merenda no estoque, aí a Secretaria de Educação organizou uma distribuição para as famílias mais carentes, inclusive na lógica mesmo daquele peso para cada um, a medida para cada aluno, entendeu? Respeitando aquilo. Depois disso, teve sim um período de cestas verdes, que eram entregues às famílias mais carentes nas escolas e tal. E teve um cartãozinho também de auxílio alimentação para essas famílias, mas nada sistemático, entende? E esse ano, que eu tenha conhecimento, ainda não aconteceu. Nós, movimento sindical, temos feito campanhas o tempo todo de arrecadação, as entidades mesmo doando. O Simpro, nós já doamos aí umas 10 mil cestas para famílias, especialmente as famílias dos nossos alunos, que as direções de escola nos procuram, e a gente tem tentado ajudar, mas isso não é suficiente, né? Porque você dá uma cesta aqui, amanhã já não tem, é outra coisa que falta, porque a cesta não é tudo, não tem tudo que a família precisa. Então, é uma situação extremamente grave, e vocês, claro, estão acompanhando. O Brasil começou a ter, assim, digamos que uma luz de esperança com a mudança da condição do Lula. Isso acabou dando uma mexida no cenário político e esperança também para uma boa parte da população brasileira, mas a gente sabe que isso não é tão simples assim, não sabemos quem será de fato o candidato, as condições do Lula, e temos um Congresso que essa direita, essa extrema direita, essa direita fascista tem maioria ali dentro. Então, não adianta a gente sonhar em ter um presidente como Lula, com um projeto de esquerda, se a gente tem um Congresso que temos. Então, assim, a transformação que precisa ser feita no Brasil, ela é muito profunda. Então, nós temos aí muito a fazer, e essa pandemia nos impedindo, e 2022 já é ano eleitoral. Então, assim, é muita coisa acontecendo e o jogo está muito duro aqui. Eu gostaria de perceber porque é que, numa situação onde o governo de Bolsonaro se tem comportado de um modo abertamente criminoso, condenado não só pela oposição interna, mas pelos organismos internacionais, em que o Brasil é desconsiderado
como o último dos países e, apesar disso, na última sondagem, Bolsonaro tem 28% e Lula apenas 29%. Como é que se explica ainda um apoio tão alto, porque considero 28% muito alto, um apoio a um governo criminoso, de gente ignorante, completamente alheia ao sofrimento? Como é que isso se explica? É uma situação assim que a gente faz uma leitura, porque tem uma questão cultural, né? O Brasil, acho que nós tivemos aí uma parcela da sociedade que se calou por um período, mas não é que tivesse mudado, e agora se encorajou, se fortaleceu, tendo um presidente da República como liderança e que pensa como essa parcela da sociedade. Então, nós somos um país que foi o último a abolir a escravidão. Então, assim, e ainda é essa mente que nós temos aqui, essa burguesia brasileira, ela é fascista, ela é racista, ela é machista. Isso é muito forte ainda na população brasileira. Então, essa lógica do que importa é o meu mundo aqui, e ter essa elite no comando, isso ainda está muito em evidência aqui. Isso é uma parcela, digamos, da burguesia. 28% não se explica só pelas elites brasileiras. O povo, até o povo sofredor, está entre esses 28%. Como é que isso é possível? Agora, na segunda etapa, que é exatamente como é que se explica a sustentação que o Bolsonaro tem na periferia, na pobreza mesmo, pessoas bem humildes, e humildes intelectualmente falando e financeiramente falando. Você tem negros, você tem homossexuais que defendem Bolsonaro, e ele é um cara homofóbico, ele é um racista, e você ainda tem uma parcela de que sustenta esse projeto, e tem uma influência muito, muito pesada das igrejas. Então, tem uma coisa também desse falso moralismo, esse fundamentalismo que comanda muito. Isso você percebe agora mesmo com essa decisão de que tem que manter os templos abertos, porque ali é o espaço da resistência, inclusive assim, a fé em combate à pandemia, e é isso, e botam as pessoas dentro da igreja e fazem uma lavagem. E essa linha dessa igreja são os apoiadores do Bolsonaro. Então, tem uma influência também de religiões, né, da questão religiosa, muito grande, que é de apoio ao Bolsonaro, e esse fundamentalismo. Então, tem esse conservadorismo, fundamentalismo, que essa parcela da sociedade apoia o Bolsonaro. E eu falo isso assim, gente, com experiência da minha própria família, que eu falo, eu não consigo compreender uma pessoa que eu sei que tem crença, que respeita a Deus dentro da sua crença e frequenta igreja, pessoa do bem, sabe? E defende o Bolsonaro, concorda com ele. Por quê? Porque ele defende a família, porque ele acha que a escola é que ensina o menino a ser gay, e comunga com isso. Sabe? Assim, em pleno século XXI, a gente ainda vive uma realidade dessa. E aí tem também o apoio da polícia, que é uma outra questão também, as Forças Armadas, o militarismo também de apoio ao Bolsonaro. Isso também está muito forte. Olha qual é a estrutura dentro do governo federal hoje no Brasil. Quantos militares estão em estruturas, em cargos estratégicos dentro do governo? Então, há todo um aparato aí que forma esses 30%, a gente chega nesses 30%, mas é essa parcela da sociedade que tem em comum o conservadorismo, o fundamentalismo, e aí eles se misturam, transitam nas classes sociais, mas o corte que eu faço é esse, é do fundamentalismo, do conservadorismo. Aqueles que defendem os princípios, os mínimos de decência pública, de dignidade, de liberdade, de justiça social, não conseguem fazer entender ou não têm coragem para confrontar essas igrejas neopentecostais que, no fundo, culpam os pobres por serem pobres. Eles são pobres
porque não têm fé suficiente, porque não acreditam o suficiente e porque não dão o dízimo suficiente para as igrejas. E por isso eles são pobres e são condenados por culpa própria. Eu não vejo aqueles que defendem a liberdade, que defendem o mínimo de justiça social, que defendem uma sociedade decente, sem o obscurantismo e a exploração do sofrimento das pessoas que as seitas neopentecostais fazem. Eu não percebo como é que os partidos políticos, os sindicatos, as organizações cívicas não se confrontam diretamente com indivíduos como o Edir Macedo, como o Silas Malafaia, como o Valdemiro Santiago, essa gente toda, com o Ribeiro Soares, essa gente toda que vive à custa da miséria e do sofrimento dos outros e que vende vassouras para afugentar o demónio, para varrer o demónio, que vende água para combater a Covid, que vende azeite benzido para levar as pessoas para o céu, que promete apartamentos no céu a quem fizer doações às igrejas. Eu não vejo, sinceramente, os democratas brasileiros a combaterem isso. Isso é nazismo, isso é totalitarismo para além de mentira e burla. Esses indivíduos são simples burlões e, infelizmente, não têm, por parte dos democratas brasileiros, o combate que seria necessário para transformar o Brasil num país decente. Porquê? Não vejo isso. Então, não tem mesmo, tem total razão. E a leitura que eu faço muito assim, e a gente discute isso dentro do Partido dos Trabalhadores, e que eu sou também da direção do partido aqui no DF, nós cometemos um erro enorme. Quando eu digo nós todos, partidos de esquerda, sindicatos, porque nós achamos que poderíamos só não concordar, criticar e isolar. Deixa para lá. Esse povo fundamentalista, deixa para lá. Essas igrejas evangélicas e as católicas radicais também, deixa para lá. Como se fosse possível deixar para lá. E isso foi crescendo e sem que nós tivéssemos, porque nós temos também evangélicos e religiosos, de modo geral, da esquerda. Mas isso não é organizado. Né? Isso não é organizado e a igreja e o comportamento da forma correta. Então, hoje, nós estamos assistindo isso, assim, quantos nós temos na bancada federal que são representantes da Bíblia, que a gente diz, né? E estão ali, como você mesmo disse, não é para representar o interesse do povo, mas é o interesse do negócio deles, porque a igreja se tornou um negócio, né? E a manipulação... Sim, Rosilene, porque me parece... infelizmente, não se tem a coragem de dizer que o Edir Macedo, o Silas Malafaia, o Valdemiro Santiago, o Ribeiro Soares, que eles não acreditam em Deus, que o único Deus deles é o dinheiro. Eu lembro-me que a Dilma inaugurou também um templo da Igreja Universal, da Universal. Ora, isso representa uma abdicação de princípios essenciais. Ela não sabe que esses indivíduos não acreditam em Deus nenhum, que o Deus deles é o dinheiro, que eles estão a destruir o Brasil, eles são o principal centro de lavagem de dinheiro. E lavagem cerebral. E lavagem cerebral. Para além de lavagem cerebral, de lavagem de dinheiro. Será que os democratas brasileiros não têm a coragem para dizer essa verdade que é tão evidente? Mas é dito, o problema é que nós demoramos muito para começar a falar isso, entende? Então, hoje tem isso, como eu falei, isso teve uma ampliação tão grande, e tem uma coisa, né, gente? É resultado do capitalismo também, esse individualismo. Como é que essas igrejas que você cita aí, essas lideranças,
como é que fazem, como é que eles agem para manter a pessoa pobre, inclusive, ali no sacrifício da doação e tal, porque eles vendem o impossível, e eles convencem que para você ser uma pessoa realizada, você precisa ter bens. E para ter bens, você precisa se dedicar àquela religião, e precisa se doar, e doar o que você tem para você receber em troca. E como eu sou o resultado desse mundo capitalista, de que para eu ser feliz eu tenho que ter um carrão, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter não sei o quê, isso é alimentado nessa igreja. E eu me dedico àquilo ali, e essa lavagem cerebral é feita mesmo, e eu quero muito atingir aquele meu objetivo, que é de ter a minha casa, quero ter meu carro, viajar, etc. e tal. Então, a minha felicidade fica condicionada a isso. Aos bens materiais, não é? Quer dizer, aquilo que eu sonho, mas que nunca vou conseguir, não é? Só almejo, não é, Rosilene? Eles vendem sonho, não é? Isso, é só isso. Exatamente. Não é? Assim, não, eles vendem algo pior do que isso. Eles vendem algo pior que o sonho. Para além do sonho, eles vendem algo pior que isso. Eles vendem um complexo de culpa para aqueles que não têm esses bens, dizendo-lhes que eles não têm bens porque não têm fé suficiente e porque não doam o suficiente, o dízimo suficiente para as suas igrejas. E que os pastores e os bispos têm muito porque acreditam muito em Deus e dão também o suficiente. Agora, eu estou preocupada, Rosilene, com isso, porque eu acho que chegamos num patamar que será muito difícil de ser revertido. Vai ter muito trabalho, não é? Para que alguém que consiga chegar ao poder novamente, alguém de esquerda, alguém progressista realmente, não é? Consiga reverter esse quadro. Não é? Porque é uma construção. Eu vejo que o pecado das pessoas, dos democratas, não vamos mexer com eles, é a fé deles, ele está feliz assim, deixa lá, né? E esse foi o problema. A gente não atentou. Eu vejo como sociedade, como pessoa que fazia parte da sociedade. A gente estava vendo até escolas, eu soube notícia de escola que a diretora era evangélica, dessas linhas assim mais radicais, e que até fazia fogueira queimando lancheira de criança, mochila, que tivesse desenho dos Teletubbies ou que fosse de um desenho animado qualquer, porque era do demônio. E não houve repercussão, não é? Não houve. Eu me lembro disso. Eu não sei se você se recorda desses casos, aconteceram, quer dizer, era para essas pessoas responderem a processo. Das escolas, né? Essas pessoas tinham que ser punidas exemplarmente, não é? Ora, o Estado, se é laico, como é que pode? Sim, quer dizer, o laico mais ou menos, né? O laico que a gente vai levando. Mais ou menos. Hoje, então, não mesmo. Sim. E eu queria saber de você o seguinte. Nós estamos vivendo esse momento tão difícil e você falou sobre as sequelas dos profissionais de saúde, porque vão ficar. É como se é um estresse pós-traumático, quase que como se estivesse numa linha de frente, num front, numa guerra, não é? O que se vê todos os dias, a exaustão é quase a mesma, não é? Escolher quem vai salvar, quem não vai, é terrível. Agora, também há sequelas na educação, não é? As crianças que estão entrando para a escola agora, qual é o impacto que a falta dessa escolarização correta, não é, vai deixar para essas crianças, não é? E até para os professores, a exaustão também, não é? Como é que está sendo visto isso? Está sendo feito algum plano, alguma coisa para o pós? Como é que é isso? Nós temos pautado desde o ano passado, mesmo antes porque a gente não imaginava que isso fosse se estender por tanto tempo, e hoje a gente não tem condições aqui de falar, está entrando mais alguém lá, a gente não tem condições de falar quando teremos um retorno presencial e as condições desse retorno, né? Pelo ritmo do processo de vacinação no Brasil, e está condicionado o nosso retorno à vacina e a outras providências, eu posso me arriscar aqui a dizer a vocês que no primeiro semestre não há a menor possibilidade de retorno presencial, ainda que híbrido.
Isso vai aprofundando a desigualdade que nós já tínhamos naturalmente, né? Uma desigualdade social. Com a pandemia, nós temos aqui na capital do país, e posso falar isso pelo Brasil todo, porque eu sou da CNTE, então a gente acompanha muito a realidade de todos os estados e municípios, é de doer a alma o número de meninos e meninas que estão sem escola desde o ano passado. É sem escola, porque quando você fala de uma possibilidade de buscar um material impresso, não sei o quê, você já imagina, você conhece a realidade de escola pública no Brasil, e aí você joga isso lá para o interiorzão do Brasil, como é que é esse amparo da família para essa atividade impressa, de pesquisas, para fazer algo a mais. Então, aqui nós temos pesquisa que mostra que mais de 100 mil alunos não tiveram acesso à internet, portanto, não tiveram acesso à escola virtual no ano de 2020. E que continua com essa realidade, porque não há investimento por parte do governo, não tem compra de instrumentos, de ferramentas para essas crianças e nem para os professores, cada um se virando. Então, é claro que por mais que os trabalhadores de educação estejam dedicados, professoras e professores dedicados, dando o máximo de si, e as famílias também dando o seu máximo, né, dentro daquilo que é o seu máximo, a gente sabe das limitações e do quanto está deixando de chegar para esses meninos e essas meninas. E aí, como é que a gente recupera isso depois se não tivermos a mão pesada do Estado? É preciso uma força-tarefa que todos nós tenhamos uma participação muito grande, mas o Estado tem que assumir isso como responsabilidade, como tarefa. Então, nós já temos pautado desde o ano passado que é preciso ter uma revisão curricular, temos que ressignificar os nossos conteúdos, temos que ter investimento, dinheiro para a educação pública, para que a gente possa ter esses meninos mais tempo, que eles possam ter, sim, o equipamento tecnológico em casa para ter aulas fora da escola, para recuperar um pouco, para compensar isso, mais trabalhadores para atuar nessa... Assim, é preciso ter uma outra escola para recuperar minimamente. Os de ensino médio, infelizmente, sairão sem essa recuperação, sem essa chance de recuperação. E aí você já sabe a barreira que eles terão para o acesso à universidade pública, né, para o emprego, para tudo. Então, há um prejuízo aí, sequelas que ficarão e outras que a gente tem chance, sim, de recuperar, mas é isso, se houver uma força-tarefa e a mão pesada do Estado, e é o que nós já estamos cobrando. Então, o prejuízo é enorme, vamos voltar para uma outra escola, faltando gente, com alunos que voltarão, faltando alguém da família dele também. Então, a gente vai ter que ter um cuidado muito grande com esse retorno para que a nossa escola seja de verdade, de novo, uma escola feliz, alegre, com risos, né, pelos corredores, e não uma escola triste, que é o sentimento que está hoje no mundo inteiro, mas o Brasil tem, acho que eu posso dizer aqui, que a gente tem razões a mais para essa tristeza. É verdade. E tem mais, o espaço acolhedor, não é? Porque Isso. muitas pessoas perderam mesmo, até professores. Sim, não é? sim. Durante esse período, Olha, na quer dizer, as segunda-feira aqui nós referências... tivemos a morte de 3 professores. Não tem um dia, gente, que o nosso sindicato não noticia o falecimento de um professor, seja aposentado ou da ativa, enfim, é muito triste. Todos os dias, quando você liga o celular, você já vai assim, esperando qual é a notícia, quem é o conhecido que se foi. É de doer, não é? E eu queria saber de você mais uma coisa. O Distrito Federal, especialmente, tem adotado lockdown, um lockdown meio truncado, não é? Você vê, a cidade de Araraquara fez um lockdown por 10 dias e o resultado não tem mais caso de morte por Covid, não é? Então, poxa, abriu o leito de UTI, a situação da cidade está normalizada. O que é que impede o governo do Distrito Federal de decretar realmente um lockdown? De novo, a força do capital. Ele cede à pressão dos empresários, claro, e ele também não quer contrariar o Bolsonaro. Como o Bolsonaro é contra, o Ibanez decidiu ser um aliado do Bolsonaro.
Então, ele não faz nada, não toma nenhuma medida que possa contrariar a política do Bolsonaro. E ele cede facilmente à pressão dos empresários, que são empresários, a sua grande maioria, bolsonaristas também. Então, há uma combinação. E aí tem uma coisa, não adianta o governo decretar um lockdown se ele não oferecer, não fizer a obrigação dele, das condições das pessoas ficarem em casa. Né? Então, há um desencontro total, não tem o auxílio emergencial, como é que eu vou dizer que está tudo fechado, ninguém vai para a rua, se as pessoas vão ficar em casa e vão morrer de fome? Como é que eu coloco um lockdown para ter um mínimo de controle, mas eu não aumento o número de veículos do transporte público circulando? Pelo contrário, eu faço reduzir, aí o pouco que tem as pessoas se amontoam ali dentro. Então, não há fiscalização, não há controle, não há amparo aos microempresários, aos médios, para que eles possam se organizar, para não ter que demitir. Não sei, você deve ter visto o Piauí, Bahia, Maranhão, os governos tomaram iniciativa e aprovaram nas assembleias auxílios para algumas categorias, como, por exemplo, para os empregados de bares e restaurantes, porque é onde está sofrendo muito, né? E aí tem um auxílio emergencial para esses trabalhadores e trabalhadoras. Mas aqui no DF, nenhuma medida dessa foi tomada. Então, não adianta o lockdown se você não dá condições para as pessoas ficarem em casa também, né? E a fiscalização, a conscientização, falta muito, muito, muito a compreensão por parte da população também de fazer a sua obrigação. O governo não faz, a população não tem ajudado, o governo também não tem um programa educativo, sabe aquela coisa de o dia inteiro fazer a lavagem cerebral positiva? E a televisão, casa, não é? Fazer aquela precisa, campanha, né? Fazer aquela campanha, né, Rosilene, de conscientização mesmo, não é? Exato. Eu acho que a gente tem que fazer uma campanha, sabe, de causar um choque, assim, olha, se você sair, você vai estar matando alguém. Sabe essa coisa, exagerar, porque não é exagero, a realidade é essa mesmo. Não é? Então, eu tenho dito sempre assim, se eu estou precisando de algo, eu tenho que pensar 2, 3 vezes. Esse algo realmente é indispensável para a minha sobrevivência hoje? Se não é, deixa para depois, vamos esperar um pouco mais. É esse o quadro que a gente vive hoje, não tá? Eu estou aqui, há uma semana eu preciso ir ao mercado, mas eu olho, ainda tem um alimento para hoje, tem um papel higiênico para hoje, tem o creme dental, tem... Então não vou. É porque está faltando uma fruta ou outra, isso a gente deixa para depois. E tem que ser assim, né? Agora, nem todo mundo realmente pode ficar em casa, e acho que aí é um problema que a gente vive, que é no serviço público. Nós estamos aqui também com a reforma administrativa na pauta do Congresso. Essa reforma administrativa vai, de fato, assim, vai ser um massacre do Estado brasileiro, não só para os servidores, mas para a população, para os usuários do serviço público. E a pandemia, o governo, de forma muito desonesta, utiliza-se disso, inclusive, para desqualificar o servidor público, porque a população olha para a gente como nós somos os privilegiados, porque o serviço público pode ficar em casa, tem seu salário garantido, etc. e tal. E se esquece, inclusive, de dizer que os trabalhadores e trabalhadoras da saúde são servidores públicos e que estão aí, e outras categorias que estão também na linha de frente, que estão nas ruas, que estão atendendo a população nesse momento. Então, se não fosse a capacidade do Estado, né, e no nosso caso o SUS, o que seria dessa população hoje? Então, o outro ponto que a gente tem aí, essa reforma administrativa que está realmente, e vão colocar em pauta e vão tentar tratorar mesmo com essa votação, como fizeram ontem para essa autorização da compra da vacina pelos empresários, né? A compra particular. Aliás, alguns empresários, Henrique, não sei se você soube, compraram e era soro, não é? Foram enganados. Agora, você já pensou? Tem esse outro aspecto também. Vão os empresários comprar e vão vacinar os seus funcionários com o quê? Com soro? Com placebo? Qual a garantia aí, né, que vai ter? Pois é isso. Eu voltava um pouco para trás na nossa troca de ideias e eu perguntava-lhe se grande parte do domínio que as seitas neopentecostais exercem sobre as consciências da população não se deve ao abandono das populações, por parte, nomeadamente, de partidos como o PT, que começou com um partido
ligado às pessoas, ligado aos sindicatos, ligado aos movimentos sociais e se transformou num partido como outro qualquer, onde o aparelho político é que manda e a ligação às bases deixou de existir. Sim, sem dúvida, Henrique. Hoje, acho que quem negar, né, isso aí, não reconhecer, é uma cegueira. Houve, sim, um distanciamento terrível, não só do PT, mas da esquerda, de modo geral, os movimentos sociais também, um distanciamento, o trabalho de base, estar em contato com as pessoas, com o povo, né? Isso, houve uma elitização da esquerda no Brasil quando assumiu o governo, que fomos para as estruturas e nos esquecemos do alicerce lá e de como é que isso funciona. E aí é isso, houve essa explosão de outras influências, porque nós deixamos de cumprir com a nossa tarefa, sem dúvida. Hoje há uma discussão, uma busca disso, de recuperar, de voltar, digamos, o termo que se usa muito, voltar às origens, né? E essa discussão é feita e algumas ações têm sido também feitas, mas é isso, o estrago deixado e a responsabilidade é nossa. Vocês colocaram, a gente vai levar um bom tempo aqui no Brasil para essa recuperação. Não sei nem se eu vou assistir isso plenamente, assim, mas um trabalho árduo que nós teremos que fazer. Mas a primeira coisa é isso, é admitir que houve sim um distanciamento. Quando fomos governar, nós achamos, né, que bastava termos políticas públicas, sociais, que atendessem a população mais necessitada, que isso naturalmente fosse fazer um trabalho de formação, inclusive, e perdemos a oportunidade da grande formação política, da consciência política e social da nossa população, porque nós levamos condições de vida para essas pessoas, mas sem oferecer o alimento intelectual, né? Sem oferecer outras coisas que nós tínhamos obrigação de ter feito, espaço para fazer, condições para fazer, e abrimos mão disso. Foi um erro, assim, mortal para a esquerda no Brasil, isso sem dúvida, e isso é reconhecido. É muito assim, lembra aqui da época do Cristóvão, o Cristóvão Buarque, o professor universitário, que o Henrique deve também saber quem é, senador, ele foi governador no Distrito Federal. Primeira vez que o PT governou o Distrito Federal. Ele terminou o governo dele com 97% de aprovação. E fomos derrotados pelo Roriz, um coronel. Mas por quê? Porque também fizemos a mesma coisa, um governo com uma linha totalmente social, né? E achávamos que com isso seria o suficiente, as pessoas iriam reconhecer. Então, havia uma aprovação, mas não era uma política que agradava a quem tinha o comando, e as pessoas que recebiam tudo e aprovavam esse tudo, mas na hora do voto se deixou levar e foi fiel ao voto ao coronel Roriz, que era uma política assistencialista. Nós politizamos o assistencialismo, não pode ser assistencialista, a gente não tem... Eu me lembro perfeitamente, na época das eleições, nós queríamos visitar as famílias que recebiam Bolsa Escola. E aí houve um entendimento na regional que eu trabalhava de que a gente não tinha que ir, porque, afinal de contas, o Bolsa Escola era uma política do governo e que ninguém tinha que ser grata ao governo por isso. Mas não se trata de gratidão, trata-se de compreensão que, para ter aquele auxílio, depende do projeto que esteja em curso, que não é automático. Então, assim, faltou essa construção, esse trabalho, esse diálogo com a população. E quando fomos para o governo federal, repetimos isso. E agora os democratas confrontam-se com um novo problema, que é a Lei de Segurança Nacional, que os impede de criticarem o Bolsonaro, de criticarem o governo, sob pena de serem presos. Há neste momento, salvo erro, 70 presos no Brasil por criticarem o Bolsonaro e o seu governo e as suas políticas. Aqui mesmo nós temos gente presa, porque botou uma faixa chamando o Bolsonaro de genocida. O Pilha, você sabe quem é o Pilha? O nosso companheiro Pilha, aquele jovem bem ousado. Sim. Ele foi preso e continua, porque ele tinha, de fato, alguns antecedentes também da militância, também da ousadia, e eles estão se utilizando disso tudo para mantê-lo
em prisão até hoje. Isso já deve ter 15 dias. E isso me preocupa, especialmente os estudantes, as pessoas da UNB, sempre foram muito vigiadas, sempre foram muito, não é? Então, a balbúrdia da UNB, né? Aquela coisa toda que se alardeou. Então, eu acho que isso, eu tenho medo pelos rapazes e moças, pelos professores, pelos colegas que estão lá na linha de frente, Temos muitos apesar de que professores sendo processados. exatamente. Porque por crime de opinião, por não ter concordância com o governo genocida, porque é verdade, não é? A gente vê, os resultados estão aí, nos 300 e tantos, sim, quase 350 mil mortes, não é? Então, é terrível. Então, Rosilene, você vê alguma luz no fim desse túnel? Olha, é preciso enxergá-la, né? Porque senão a gente desiste. Falei para vocês, eu hoje, particularmente, com essa votação de ontem, e eu te falei ontem, né? Eu tô com meu netinho com 3 meses, e eu fico pensando, que país eu ajudei a construir para o meu neto? Então, mas a gente precisa ver essa luz, a gente precisa acreditar e precisa reagir. E por mais que a gente tenha feito, que estejamos fazendo, tem sido pouco, né? Porque o Henrique está correto, assim, o Bolsonaro ainda tem uma base de sustentação que é assustadora. E tem também uma possibilidade de um golpe, sim, isso não está descartado. Tem mais possibilidades de um golpe que de um impeachment do Bolsonaro, né? Ele tem mais espaço para esse golpe do que nós para um impeachment, porque ainda não conseguimos contaminar a população para que tenha uma força popular para esse impeachment, essa compreensão de que ele está acabando, e não é só acabando com o país economicamente, ele está acabando com a população, ele está deixando a população morrer, né? Então, assim, essa luz no fim do túnel, ela tem que ser vista por nós, e nós precisamos fazer com que ela cresça para as pessoas acreditarem, para reagir, para ter força, para continuar na resistência. Acho que a gente precisa, para o ano que vem, ter mais gente nossa, e quando eu digo nossa, é gente com responsabilidade com o país, sendo eleita, né, para botar mais gente naquelas cadeiras do Congresso. Não tem outro caminho. O modelo que nós temos, a estrutura que se tem é ali que a coisa se dá. Acho que o judiciário começa a fazer um movimento que a gente fica com um pouco mais de esperança também, porque nós passamos um período que o judiciário brasileiro era uma vergonha internacional, né? E hoje a gente já tem pelo menos ali alguns se incomodando com isso, dando algumas respostas, e não é só devido ao julgamento do Lula, é de modo geral, né? Não é uma questão pontual. Acho que com relação ao Bolsonaro, ele também já apresenta preocupações com 2022, ele andou muito seguro, mas nós temos gente, sim, viu, Henrique, que vai para a rua defender a ditadura, e foi muito engraçado que agora no dia 31 teve um movimento, não me lembro se foi Curitiba não, no Pará, que alguns manifestantes nas ruas lá, de camisa amarela e tal, não sei o quê, da seleção, e estava proibido gente na rua, e a polícia foi deter essas pessoas. E aí elas estavam defendendo a ditadura, mas elas gritavam pelo direito delas, que elas estavam ali, que queriam se manifestar, que era liberdade, liberdade. Você entende como é a confusão na cabeça das pessoas? Defendem a ditadura e reivindicam seu direito, sua liberdade. Seu direito de se manifestar. É como se a ditadura fosse ser só para os outros, só para a esquerda. Eu claro. sou de direita. Eles defendem a liberdade deles. A liberdade dos outros não lhes interessa. Não é de jeito nenhum. Exatamente. Como o Bolsonaro defende a família dele, a família dos outros não lhe interessa. Claro. É isso. É essa lógica aí. Então, assim, nós temos... mas também as Forças Armadas. Nós tivemos um movimento recente que também já mostra que não há uma coisa tão fechadinha entre eles, né? A saída dos ministros e o próprio o ministro da Defesa e depois os outros 2 das Forças Armadas que também foram demitidos, mas dizem que eles já haviam se manifestado também por uma saída. Então, isso já mostra também que as coisas não são tão fechadas assim entre eles, apesar
dessa força do Bolsonaro. Nós já temos mais de 70 pedidos de impeachment registrados, então isso mostra também que há um movimento. Ontem, inclusive, foi do movimento da periferia e morros, então um movimento bem popular pedindo o impeachment do Bolsonaro. É claro que a gente sabe, de verdade, assim, não sei se vocês viram, tem um vídeo de alguns prefeitos pedindo socorro internacional, porque é isso, gente, assim, ou o mundo olha para o Brasil e nos ajuda, porque o Brasil repercute para o mundo também, né? Em algumas áreas, enfim. E aí é preciso que realmente saia, que vai. Eu sei que já tem muitos movimentos internacionais e tentativas e tal, mas eu acho que a gente precisa se organizar mais e fazer com que isso aconteça. Sim, o Brasil tem de se ajudar mais a si próprio e os democratas brasileiros têm de se ajudar mais a si próprios. Há de certeza uma luz no fundo do túnel, mas tem de ser os democratas a acender essa luz. Sim, e aí tem isso, né? A gente vê, como eu falei, a nova condição em que o Lula se encontra acendeu também um pouco essa luz da esperança. Por outro lado, isso também desperta muito aí o centrão, a direita tradicional, que é numa busca de uma outra alternativa. E aí a gente precisa também ter esse cuidado, porque se a gente entra numa disputa, a gente acaba favorecendo ao bolsonarismo, essa permanência dessa política. Então, tem esse desafio posto também de como é que faremos esse movimento de uma aliança, porque hoje nós estamos vendo uma realidade que não se trata de direita ou esquerda, trata-se do Bolsonaro e os seus e o resto, os demais, que têm responsabilidade, seja direita... E é possível construir uma nova frente ampla contra o bolsonarismo e contra o fascismo. Nós estamos a aproximar-nos do fim e eu gostaria que nos dissesse a sua opinião sobre isso. Está a ser construída? É possível fazer-se uma frente ampla contra esses assassinos que estão no poder? Olha, o Bolsonaro está nos obrigando a isso. É claro que há resistência, porque essa direita tradicional, ela também não quer abrir espaço para a esquerda voltar, especialmente o PT, e todo mundo sabe disso, mas o Bolsonaro, o que ele está fazendo, está trazendo todo tipo de prejuízo, né? Não só o econômico para uma parcela, como eu falei aqui, os bilionários são cada vez mais bilionários, mas tem outros por aí que estão tendo algum nível de prejuízo. E também porque são pessoas que têm o mínimo de responsabilidade com o país, com o mundo, com as pessoas, enfim. Então, a prática do Bolsonaro está nos favorecendo nesse aspecto. Então, vamos entender assim, a desgraça provocada por ele está fazendo com que os demais tenham um mínimo de responsabilidade e tentativa de construção dessa frente ampla. E é a única chance que nós temos para salvar o Brasil desse caos que nós estamos vivendo e desse mal que é o Bolsonaro. E o bolsonarismo, né? Não é só o Bolsonaro, é ele e todos que estão em sua volta e sustentando isso. Então, é a única sobrevivência. Nós temos que ter responsabilidade, e eu posso falar aqui em nome do Partido dos Trabalhadores e todo mundo que está assistindo o Lula, e a fala do Lula tem sido muito nessa linha, que é da construção, que é da sustentação e liberdade do Brasil e amparo ao povo brasileiro da necessidade desse movimento, dessa frente para defendermos o Bolsonaro. Então, da mesma forma que fizeram todos contra o PT, porque precisamos acabar com a corrupção no Brasil, a gente precisa agora ter um movimento que é do combate ao bolsonarismo, porque o Brasil não sobreviverá a mais 4 anos de um projeto como esse. Sem pandemia, porque a pandemia ela veio para aprofundar uma crise e para justificar as ações que o governo já tinha no seu planejamento, está executando e se justificando com a pandemia, mas a gente sabia que tudo isso que está acontecendo já estava previsto, já estava escrito. Então, o que está tendo agora é iludindo as pessoas de que é um mal necessário, porque a pandemia está aí, o governo precisa tomar essas medidas, mas nós sabemos que não se trata disso. E o Brasil tem condições, inclusive que nós podemos tributar os super ricos um pouquinho, uma ninharia dos super ricos, nós já colocaríamos o Brasil numa outra condição, com certeza com o alimento no prato de cada brasileiro e cada brasileira que nesse momento passa fome. Então, nós temos alternativas, temos o que fazer,
mas é que tem um projeto em curso que caminha na contramão. O que ele quer de verdade, o que esse projeto tem como definição é um outro Brasil, é um Brasil privatizado, é um Brasil de Estado que não atenda a população, é o Estado mínimo mesmo, para aquela minoria, é o Estado a serviço de poucos. Basicamente um celeiro de soja e para o agronegócio prosperar e o resto que se lixe, né? Desmonte da indústria. Ainda tem um agravante, né, gente? Assim, que é triste falar, mas hoje a gente tem uma cúpula que governa esse país que ainda é metido com crime, sim. Então, quando a gente fala do Bolsonaro, e quando eu falo que as pessoas do bem, eu não posso compreender uma pessoa do bem apoiar o Bolsonaro, porque além de ser um político totalmente inconsequente, é uma pessoa má. E é uma pessoa que está metida no mundo do crime, sim. Ele, seus filhos e companhia. Então, assim, é inaceitável que tenhamos uma pessoa dessa na presidência, de seja que país for, né? Não pode, nós não podemos ter uma pessoa assim sendo liderança. Não pode o mal liderar. Pois é. A gente tem que combater isso, essa coisa nós fomos nos tornando menos humanos, né? Então, assim, a gente precisa humanizar mais. E ele vem na contramão do egoísmo, né? Do apartheid, assim, é uma coisa que é inexplicável. Eu juro para vocês que, e tenho certeza que vocês comungam comigo, assim, claro. Teve um período em que a gente viajava e tinha orgulho de ser brasileiro e brasileira, né? Quando a gente ia para a Europa, para a África, seja para onde fosse, e se apresentava como brasileiro, a gente se apresentava com um sorriso, assim, porque o Brasil estava sendo visto positivamente no mundo. Hoje, eu morro de vergonha, porque eu tenho medo que achem que eu sou apoiadora do Bolsonaro. Eu morro de medo de falar que sou do Brasil e alguém achar que eu sou apoiadora do Bolsonaro. Eu também. Não é isso, assim, nosso país se tornou uma vergonha mundial. Uma vergonha, o país, uma ameaça. O país mais rico do mundo, o país mais rico do mundo é a maior vergonha do mundo. A maior vergonha hoje, o Brasil é a maior vergonha do mundo. Chacota Essa mundial, é a realidade, né? que nós vivemos. Viramos piada. Mas, enfim, nós infelizmente estamos caminhando para o final, mas eu queria dizer também que mesmo aqui na Europa, há simpatizantes, há torcedores pelo sucesso do Brasil. Existe resistência fora do Brasil também. Existe militância também fora do Brasil e conte conosco. O que nós pudermos fazer para divulgar, para ajudar, estamos aqui para isso. Não, conte a gente recebe conosco. isso o tempo todo e isso pode ter certeza que faz diferença para nós que estamos aqui. Tomara, porque não estamos sozinhos e tanto brasileiros fora quanto estrangeiros mesmo, né? Que se manifestam, que estão indignados, que entendem a importância que o Brasil tem, que o povo do Brasil não merece o que está vivendo. Mas estamos aqui, estamos irmanados. Estamos convosco. Estamos com o Brasil que defende o mínimo de dignidade, liberdade, fraternidade para a sua população. Nós vamos conseguir sair dessa. Vamos sim, com certeza, e o Brasil vai voltar a ser colorido. Vai. Os portugueses, os irmãos portugueses, os democratas brasileiros estão ao lado os democratas portugueses estão ao lado dos democratas brasileiros. Estamos juntos, com certeza. Isso nos fortalece. Eu agradeço em nome de toda a população brasileira. Obrigada a você pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua luta, por ajudar o Brasil a voltar para os trilhos. Saúde para nós. Vamos obrigado, ter todos. Um grande abraço, Rosilane. Um grande abraço para si, muito obrigado. Espero poder voltar depois para falar de coisas boas, de um novo momento, né? Vamos. Um novo Brasil. Vamos, com muito prazer. Esperança com um sorriso. Com muito prazer, Rosilene. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Com Deus. Muito obrigada. Obrigado. E agradecemos especialmente a você que nos segue e pedimos que compartilhe esse vídeo, que curta, que subscreva o nosso canal e que comente e faça perguntas e envie para nós. Muito obrigada e até o próximo Enfoque.